Boa noite, bem-vindos a mais uma reunião da escola. Uma reunião agora com muito importante, com um tema super atual, trazido aqui pela Cristina Costa, a nossa Cris. A maioria da escola conhece já a Cris, já é de casa, mas hoje, como nossa palestrante e com esse tema tão atual aí, ordenando o lar, os desafios da nova geração. Olha só que importante esse tema, uma vez que os nossos filhos fazem parte dessas gerações aí, e é muito importante que a gente entenda como lidar com isso, né? As influências e também os desafios. Que importante esse tema. Muito obrigada, Cris, por trazer esse tema para nós. Um- Rapidamente aqui, antes da gente dar início à nossa reunião, queria dar um recadinho para todo mundo que o nosso encontrinho do mês de maio tá pregando uma peça aí em algumas pessoas, porque esse mês nós temos 5 domingos. Então, não será no próximo domingo, agora, dia 20. Não será no dia 23 ou dia 24 agora, o nosso encontrinho, como seria o normal, né? Mas será no outro, dia 31, tá bom? Então anotem aí nas agendas. 31 de maio, nosso encontrinho aqui na sede da escola. E o encontrão já tem data, vocês votaram, né? A maioria aí então escolheu a data do dia 26 de julho. 26 de julho vai ser o nosso encontrão. E a gente já tem aí um grupo já específico para o encontrão. Quem já participou conhece. A gente faz sempre um grupo à parte do mural, porque a gente ali vai dar várias orientações com relação a esse evento. Também tem ali a lojinha que vai começar logo mais. Então, se você tem planos de vir para o encontrão em julho, já sinaliza lá pra gente poder colocar você no grupo, tá bom? Do encontrão. E eu gostaria que todos viessem, que é sempre muito gostoso, né? Quando a gente reúne as famílias, a gente consegue interagir, as crianças se conhecem, e aquela feira de ciências bem grande, o coralzinho. Então, façam planos, tá bom? Então, agora, sem mais delongas, vamos orar, pedir a presença de Deus, para que a gente possa ouvir aí sobre esse tema tão importante. Vamos orar? Amém. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de estudar temas tão relevantes para as nossas famílias. Amém. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja em especial com a Cristina, a nossa Cris, que o Senhor possa abençoá-la, possa falar através dela e possa, Pai, alcançar a todas as pessoas que vão assistir esta reunião e a todos que estão aqui também agora ao vivo. Que o Senhor possa falar nos nossos corações, mostrar o que nós podemos melhorar, o que nós devemos atentar, o que nós podemos fazer a fim de proteger os nossos filhos, de guiá-los e também, Pai, qual a melhor forma que podemos fazer para instruí-los a fim de que eles sejam a tua geração. Amém. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Então, Cris, agora é com você. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade e agradeço sempre por fazer parte dessa escola tão especial, né? Então, bem-vindos às famílias recém, né, chegadas aí na Escola Vida Campestre. Bom, É. boa noite mais uma vez, viu? Bom ter Boa vocês aqui. Eu vou compartilhar então aqui os slides que fica mais fácil. Sou bastante visual, e me ajuda bastante e espero também que os ajude para a gente poder compreender um pouquinho desse tema. Bom, agora eu não vejo vocês, mas vamos lá. Se vocês estão, tá tudo ok? Dá para ver aí certinho? Estão vendo minha tela? Tá dando pra ver. Ah, que ótimo. Então, esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje, ordenando o lar, os desafios das novas gerações, como a Karina já apresentou aqui. É, é interessante que esse tema, queridos, é um tema que Deus tem trabalhado no meu coração já há um tempo, né? E eu creio que
nós sabemos que é um tema atual, né? Os desafios das novas gerações em toda a temática, todo o âmbito, né, educacional hoje, em qualquer categoria, nós, fazendo uma pesquisa simples, nós vemos que existe uma preocupação com as novas gerações, não é mesmo? E o nosso Deus também, ele tem, né, uma preocupação especial e também um plano para a família, por isso que ele nos chama a ordenar o lar. E este é o chamado de Deus para todos nós, assim como ele fez para Abraão, está lá em Gênesis, capítulo 18, verso 19, que diz: Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. E aqui nós vemos que ordenar a casa refere-se a um chamado de Deus para que Abraão liderasse e instruísse sua família e também os descendentes no caminho da justiça e do temor ao Senhor. Ordenar o lar como Abraão. Aqui nós temos algumas citações, né, do Espírito de Profecia que vai nos ajudando a entender esse chamado. Quando Abraão, ele também, quando ele foi chamado como um representante da verdade divina. Tomou da sua terra para fora de sua parentela e pô-lo à parte. Desejava moldá-lo de acordo com o seu próprio modelo, né? Modelo divino. Desejava ensiná-lo de acordo com o seu plano. Não lhe devia ser imposto o molde dos mestres do mundo. Devia ser ensinado a ordenar os seus filhos e a sua casa após ele, de modo que guardassem o caminho do Senhor, fizessem justiça e juízo. Agora, olha só essa mensagem. Esta é a obra que Deus quer que façamos. A mesma obra que Deus chamou Abraão a fazer, de instruir, de ensinar de acordo com o plano divino, ordenando a sua casa por si, para que guardassem o caminho, fazendo justiça e o juízo, é a obra que Deus quer que nós façamos também. Deus deseja que compreendamos como governar a nossa família, como controlar os filhos, como ordenar a nossa casa para que guarde o caminho do Senhor. Olha que coisa maravilhosa esse plano divino de educação para as famílias. É o desejo de Deus que nós saibamos como governar a nossa família. E essa palavrinha, controlar os filhos, é muito importante nos nossos dias, nós vamos ver logo mais. Então, o objetivo de Deus é que nós possamos guardar o caminho do Senhor, ordenando então a nossa casa. Como Abraão, devem os pais ordenar a sua casa para que observe o caminho do Senhor. Se isso não for feito, Satanás alegremente se encarregará do trabalho do pai e educará a criança de acordo com a sua vontade. Ó, quanto lhe é deixado desse trabalho. Aqui nós vemos um chamado, né? Nós vemos Deus chamando a nossa atenção para que nós guardemos o caminho do Senhor, porque se nós não fizermos isso, se nós não agirmos, queridos, segundo o plano divino, Satanás vai se encarregar de fazer o trabalho dos pais. E ele vai educar segundo a sua vontade. E isso é uma realidade que tem sido vista. Né? Aqui ela diz que é um trabalho que tem sido deixado de fazer. Eu estou passando a tela, vejam se está passando aí para vocês, tá? Cris, não tá passando na tela. Não, deixa eu então só. Deixa eu compartilhar novamente. Tá? Vou passar para frente, aí vocês veem se está passando. Bom, essa é a tela que eu estava lendo, né? Você já mudou da primeira, certo? Olha, Então, aqui, para mim apareceu agora tudo sem imagem. Então a tela cinza. Uma Isso, tela para cinza. isso. Tenta ir para trás e para frente nossa, novamente. tecnologia. A Bom, tecnologia às vezes dá uma atrasadinha na gente, mas vai dar certo.
Sim. Compartilha de novo e aí você. Vamos ver. Peraí. Isso, agora deu. Tá aparecendo na tela do chamado. Tá? É isso mesmo? Eu estou passando para frente, vamos ver aqui se que não vai agora. Deixa eu ver. Isso, passou. Ordenar o Ah, lar como Abraão. tá ótimo. Então tá bom. Prontinho. Esse é o que eu li anteriormente, agora eu vou passar para o próximo. Bom, nesse primeiro momento a gente pôde perceber que Deus tem um chamado, assim como ele fez esse chamado para Abraão, ele tem o mesmo chamado para nós hoje. Mas nós vamos analisar um pouquinho as novas gerações, né? Quais são as implicações de que maneira nós podemos agir, né, na educação dos nossos filhos, segundo o modelo divino, nas novas gerações. Então, primeira coisa é entender um pouquinho, né, quais são as principais gerações, né, as gerações mais atuais e o que cada uma delas representa. Então, antes da geração X, nós tínhamos os baby boomers, né? Mas aí aqui a geração X, que é ali, termina nos nascidos em 1980, ela é conhecida por justamente vivenciar essa transição, né? Do analógico para o digital, onde estava tudo começando ali. E ela ainda é a maioria na ocupação dos cargos de liderança, né? Depois a gente tem a geração Y, né, também conhecida como os Millennials, que é de 1981 a 1996, né? Então, ano antes dos anos 2000. E essa é aquela geração que cresce durante justamente a ascensão da internet, das redes sociais, dessa globalização, e é destacado como que eles priorizam o propósito e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Temos a geração Z, conhecido aí como os nativos digitais, né? Extremamente conectados, focados em diversidade, flexibilidade e também mudanças climáticas, né? Vem então a geração alfa, né? A geração alfa é a geração atual, que parte aí de 2010 até os anos de 2024. Justamente os nascidos em um mundo totalmente integrado à tecnologia e à inteligência artificial. Então, eles já nascem num mundo totalmente tecnológico, né? E aí também começa a entrar com a inteligência artificial. Mas hoje nós temos uma outra geração já que está se iniciando, né? Então, os especialistas, eles dizem que a partir de 2025 nasce, então, uma outra geração, a geração beta. Então, essa geração, ela está aí prevista que ocorre entre os anos de 2025 e 2039. Elas têm um contexto de vir pós-pandemia, vem aí dentro desses desafios climáticos, todo esse contexto de conflitos globais. As características são primeira geração a nascer depois da pandemia, né, do Covid-19, e ela justamente vai crescer num ambiente onde a inteligência artificial ganha mais espaço, né? Hoje a inteligência artificial é ali praticamente o doutor, né, de todas as coisas para esse público, né, que começa ali na geração alfa. Então, ao mesmo tempo, eles enfrentam esses desafios em relação à questão do mundo, à condição climática, e a tecnologia para ele justamente vem dentro dessa expansão da IA, né? E deve acompanhar essa evolução da tecnologia para um nível muito avançado. Existe uma preocupação, queridos. Todas essas coisas que nós vemos traz influências, né? Então, as gerações, elas sofrem influências, né? A cada período da vida, a cada fase da vida, né? E é dito que dentro das influências, né? Visto aqui pelos momentos, né? De desenvolvimento ali, a gente vê que do 0 aos 3 anos, basicamente, os pais, os cuidadores, né? Os adultos, eles têm a maior influência nas crianças. De 4 a 6, ainda são os cuidadores, né? Os pais ou cuidadores. De 7 a 10, nós temos ali os pais ainda, mas temos também adultos que são instituídos ali socialmente como autoridade. Professores, líderes de igreja, né? Já começa a ter ali uma autoridade.
dos 11 aos 16 anos, né, e ali em diante, especialmente nessa fase ali da adolescência, eles começam, então, dar crédito para a autoridade, no caso, de um grupo, né, um grupo que muitas vezes são o seu grupo, né, ali social, círculo de amigos, né, e outros influenciadores no geral. Então, as influências atuais, elas vêm através de influências digitais, né, que aí são os criadores de conteúdo, né? Nós temos ali as redes sociais como o Instagram, o TikTok, né? Que tem ali influenciadores digitais e vão moldando a mente daqueles, dos jovens em especial. Temos as influências sociais e de conformidade, que é essa necessidade de pertencimento, né? A grupos específicos ali, grupos de amigos e de identidade, que eles acabam ali se reconhecendo. As influências midiáticas, que são as propagandas, a mídia de massa, a internet ali, até mesmo a TV. Temos a influência cultural e institucional, que vai trazer ali valores, crenças transmitidas ali, né, tradições de família, religião, política, né, e moral. Então, essas, no modo geral, segundo, né, ali as pesquisas sociais, né, filosóficas, são essas as maiores influências nos nossos dias para os nossos jovens, né? E aí, nós temos também, que eu queria trazer para vocês, é uma reflexão em relação a tudo isso, né? Nós vimos ali o contexto, vimos assim as gerações atuais, percebemos que nós estamos hoje na geração é, alfa, né? Já caminhando aí para a geração beta. E na geração alfa, em especial, né, a geração Z, a geração alfa, elas são a geração que vem com uma carga muito grande da tecnologia, né? Eu não sei se dá para vocês verem, acho que está um pouquinho em cima, mas em cima diz o seguinte, ó: os gurus digitais criam os filhos sem telas, né? O que são os gurus digitais, né? São são aquelas pessoas que são criadores ali das redes, das mídias sociais, né? Das redes sociais ali na internet. Então aqui diz assim, no Vale do Silício, proliferam escolas sem tablets, nem computadores, e jardins da infância onde o celular é proibido por contrato. Então, aqui vai a pergunta: por que os grandes gurus, esses que são criadores dessas redes, dessas mídias, proíbem os seus filhos de usar telas? E proíbem num nível tão alto a ponto de ter contrato entre as escolas onde os seus filhos ficam. Inclusive, eu vi uma reportagem onde que as babás dessas crianças também são proibidas de usar as telas durante todo o período. Seu celular fica retido ali dentro lá onde eles, logo quando entra ali, né, na recepção ali do prédio, né, fica à parte, elas não podem usar para que os filhos desses grandes homens, né, das redes, não sejam influenciados pelas telas. Por que isso? E olha só outra pergunta. Você sabia que nunca na história da humanidade houve um declínio tão acentuado nas habilidades cognitivas? A ponto, queridos, de existir hoje pesquisas que demonstram que em anos, em décadas, é a primeira vez que os filhos são inferiores em relação à parte cognitiva do que em relação aos seus pais. Eles têm menos inteligência do que os pais. O comum é que, ao avançar as gerações, também avance a inteligência. E é interessante por quê? Porque nós temos um avanço, né, da tecnologia, da internet, inteligência artificial, mas um declínio das habilidades cognitivas. Isso é um caso tão sério, que as mídias hoje têm tratado desse assunto, é um caso de saúde pública. Aqui tem uma pesquisa que diz que apenas 30 minutos por dia na frente de uma tela, apenas 30 minutos, são suficientes para que o desenvolvimento intelectual da criança comece a ser afetado.
Basta 30 minutos por dia para que os nossos filhos tenham o seu desenvolvimento intelectual afetado, queridos. E Deus deixou para nós revelações para que nós pudéssemos proteger a nossa mente, nosso lobo frontal, né? A nossa sede da razão e da decisão. E, infelizmente, nós estamos vendo essa situação hoje. Aqui também diz que essas informações elas vêm sendo trabalhadas, né, neste livro que está aí a imagem desse neurocientista Michel Desmouget, com um livro com um título bastante polêmico que chama Fábrica de Cretinos Digitais. E ele questiona os perigos das telas para as nossas crianças e traz pesquisas muito embasadas, concretas e conclusivas em relação a isso. E aí ali vai trazer também que o uso da tecnologia digital, smartphones, computadores, tablets, né, etc., pelas novas gerações tem sido absolutamente astronômico. Tem sido algo muito grandioso, né? Para crianças de 2 a 8 anos de idade, o consumo médio de cerca de 3 horas por dia. Essa é a realidade. E acima de 8 até 12, a média gira em torno de 5 horas. Na adolescência, esse número sobe para quase 7 horas, o que significa mais de 2.400 horas por ano em plena fase do desenvolvimento intelectual. Isso é terrível e preocupante. E aqui ele vem desmistificar as pesquisas que ele traz, a ciência embasada, vem mostrando aquilo que o nosso Deus já mostrou para nós, já deixou revelado, e nós vamos adentrar um pouco mais. Que ao contrário do que a imprensa e até mesmo a indústria tecnológica, da tecnologia costuma difundir, o uso das telas está longe de ajudar no desenvolvimento das crianças e estudantes. Ao contrário, ela acarreta sérios malefícios à saúde do corpo. A parte física é prejudicada, trazendo obesidade, problemas cardiovasculares e a expectativa de vida é reduzida. Isso é terrível. Em relação ao estado emocional, crianças e jovens têm desenvolvido uma agressividade, e adultos também, depressão e comportamentos de risco. Em relação ao desenvolvimento intelectual, há um empobrecimento da linguagem, uma dificuldade de concentração e memória, queridos. E sabe, me traz à mente um verso que diz: Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, né? Ali é um salmo. Como é que nós e nossos filhos vamos ter concentração e memória para memorizar a palavra do Senhor, para não pecar contra Ele, se nós estamos sendo bombardeados pelo contexto da tecnologia, que tem sido algo tão prejudicial devido ao uso desenfreado, queridos? E aqui comenta, né, que os dados desse neurocientista que ele apresenta neste livro, Michel Desmouget, é conclusivo e que dispositivos digitais estão afetando seriamente e para o mal o desenvolvimento neural de crianças e jovens. Isso é sério, queridos, é muito sério. Aqui, eu queria compartilhar com vocês, né, esse momento em que nós estamos refletindo, compreendendo aqui um pouco sobre essa questão da tecnologia, os malefícios que ela traz. Eu quero compartilhar com vocês, mas quero lembrá-los que a tecnologia ela tem alguns benefícios, porque nós estamos utilizando ela nesse momento, inclusive, né? Seria tolice da minha parte dizer que não há nada de benefício. O que nós estamos questionando aqui é o uso dela, a forma como está sendo utilizada, e em especial o impacto que ela tem gerado devido ao tempo de exposição, especialmente em crianças e jovens. Nós temos percebido, através das gerações, que caminhou para um desenvolvimento maior na tecnologia, aumentou o uso da tecnologia, se aproximando tanto que ela está apenas aqui, ó, na palma da mão. E, queridos, o que nos preocupa é que nossos filhos, nossos jovens hoje, têm isso na palma da mão e nós não sabemos o que eles estão assistindo, o que eles estão consumindo. E que nós estamos vendo é o resultado de tudo isso, né? Doenças e mais doenças, de cunho emocional especialmente,
também doenças físicas, um desequilíbrio. Quando nós estamos vivendo num momento da história dessa terra, que nós vamos aqui refletir também, crucial. Só que o nosso Deus, ele também nos traz revelações, ele nos traz dicas e nos traz direções para que a gente possa caminhar por um caminho diferente. Porque Paulo, ele nos chama a atenção a renovar a nossa mente, né? Para não nos conformar com este mundo, com a forma como o mundo vive, mas renovar a nossa mente, ser transformado, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para os seus filhos é que nós possamos viver em harmonia, felizes aqui. Felizes com a nossa família, nos preparando, nos fortalecendo. E algumas dicas para que isso aconteça é que nós precisamos desligar as telas no nosso lar, né? Então, porque muitas pessoas, né, vêm dizer assim, olha, eu trabalho com o celular, com o notebook, com o tablet, seja o que for, eu estudo, mas no momento que nós estamos no lar, nós precisamos desconectar das redes, né? Isso é uma luta para todos nós, não é verdade? E nos conectarmos como família. Também nós temos revelações dizendo que nós precisamos ter contato com a natureza, né? Hoje você tem aí comprovações científicas de que o banho de floresta, já ouviram falar do banho de floresta? É benéfico para a saúde do corpo, da mente, do espírito, ou seja, é para o bem-estar integral do ser. Aprender instrumentos, música, né? A boa música, claro, desenvolve e restaura o cérebro. Praticar atividade física também fortalece a nossa mente e o nosso corpo. Ler livros impressos faz toda a diferença no fortalecimento do nosso cérebro, das conexões neurais, né? Nos previne de doenças de demência, né? Como o Alzheimer e outras. Ter momentos em família, a recreação familiar faz fortalecer os vínculos, nos conecta e faz com que essa família seja assim uma família bem ordenada. Uma família bem ordenada e bem disciplinada é um testemunho muito maior em favor do evangelho do que qualquer sermão pregado dos maiores pregadores, queridos. E é isso que Deus nos chama. Por isso que ele nos chama a ordenar a nossa casa após si e ser uma influência para as próximas gerações. Exercitar a gratidão é muito importante. Queridos, nós vivemos nas gerações da ingratidão, da reclamação, do nada tá bom, do imediatismo, não é? Tem que ser agora. Por quê? Porque nas telas, no artificial, tudo acontece muito rápido. Jogo de cores, troca de cenas, sons, tudo isso acontece muito rápido porque é artificial, fazendo com que a gente perca o interesse pelo que é natural. Então, exercitar a gratidão é uma dica de ouro, né? Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, já diz ali a palavra do Senhor. Não use telas antes de dormir. Leia a Bíblia, pois o estudo da Bíblia dilata o intelecto. Olha que coisa mais maravilhosa, queridos. Nesse momento, eu quero entrar então com vocês num segundo momento, indo aí para o nosso momento, segundo bloco, né? E que vai trazer aí um final, é refletir com relação à geração final. O preparo para o tempo do fim, né? Ali nós colocamos, né, que nós tentaríamos responder justamente a essas perguntas, né? Entender e conhecer as gerações, né? Então nós percebemos aí o avançar das gerações e cada uma delas qual é o foco, não é? Mas também nós queremos responder como nos prepararmos, como que a gente, nesse contexto, conhecendo as gerações, podemos ser preparados, né? Sendo um povo peculiar para o tempo do fim, né? E aqui nós temos uma imagem que lembra, né, exatamente o nosso propósito, né? O dizer não à Babilônia, o resistir, o se manter firme, incontaminado, assim como foi Daniel. E essa geração final, ela tem um currículo muito especial, né? E aqui eu quero ler para vocês alguns conselhos do Senhor para que nós possamos alcançar essa norma elevada. Então, para alcançar a norma, a mais elevada norma de concepções morais e intelectuais, fazendo parênteses, né? Lembra que nós vivemos num mundo, em dias que nós estamos vivendo situações assim de imoralidade, de empobrecimento intelectual, devido a
tecnologia tão massiva, né? Onde se escreve, se lê pouco, se relaciona pouco, né? Que é uma outra dificuldade, é uma outra, um outro desafio das novas gerações, essa falta de profundidade de relacionamento, né? Por isso, resgatar o relacionamento familiar é muito importante, passar tempo em família. Hum. Mas é necessário sabedoria e força de Deus. Por nossa força, nós não podemos. O próprio Cristo disse: olha, sem mim vocês não podem nada, mas comigo vocês podem todas as coisas. Nós podemos sim levar a norma, nós podemos sim ensinar os nossos filhos segundo os preceitos divinos de educação. Observar estrita temperança em todos os hábitos de vida. Olha aqui, na experiência de Daniel e seus companheiros, nós temos um exemplo de vitória do princípio sobre a tentação de condescender com o apetite. Uma demonstração de que, mediante o princípio religioso, podem sim os jovens triunfar sobre a concupiscência da carne e permanecer fiéis aos reclamos de Deus, mesmo que isso custe grande sacrifício, queridos. Queridos pais e mães, como eu aqui, pais educadores, pais que estão preocupados de levar a norma, de dar uma educação diferente, a verdadeira educação. Nós não podemos nos conformar com o mundo. Nós não podemos achar que não temos autoridade. Deus confiou a nós a autoridade de paz. Olha aqui que diz: cultivando a parte melhor de si mesmos. Nós precisamos cultivar em nós primeiro. Sabe por quê, queridos? Porque o que nós queremos que nossos filhos sejam, precisamos nós sermos primeiro. E os pais exercem influência no moldar a sociedade e erguer as futuras gerações. Está em nossas mãos, queridos, moldar essa sociedade através dos nossos filhos, para erguer as gerações, erguer uma geração que vai dar a última mensagem a este mundo caído. O caráter formado em harmonia com os preceitos da palavra de Deus revelará firmes princípios, puras e nobres aspirações. É o que nós queremos, não é? Nunca, queridos. Olha que forte essa citação. Nunca antes houve tanto em jogo. Nunca houve tão importantes resultados dependendo de uma geração como os que estão agora na cena de ação. Vocês entendem o porquê que Deus chamou Abraão e ele nos chama também a mesma obra de ordenar a nossa casa após si, de ensinarmos, instruirmos nossos filhos por preceito e exemplo? Porque está em jogo a eternidade. Nós somos a última geração. Nós estamos preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Nós não podemos perder isto de vista. E a educação dos nossos filhos depende de nós. Cumpre-se, então, um cuidado especial à educação da juventude. As crianças devem ser educadas para serem missionárias, queridos. Precisamos ensinar nossos filhos a atos de abnegação, serviço, amor ao próximo. Eles precisam ser auxiliados a compreenderem distintamente o que devem fazer para se salvar. Vocês já viram essa passagem? Vocês já pensaram nisso? Os nossos filhos precisam saber o que está em jogo. Eles precisam saber o que eles precisam fazer sim para se salvar. Não porque a salvação depende de nós. Ela é totalmente por Cristo, é pela graça do Senhor. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos colocar no caminho do Senhor. Porque o contrário disso, o inimigo vai usar esse poder para desviar os nossos filhos. Olha aqui. Esse é um texto que me chamou muita atenção, queridas famílias que aqui estão. Porque muitas vezes eu já me perguntei isso. Já me questionaram essa pergunta que vou ler agora. Podem achar, pais, né? Vocês podem achar que os seus filhos são bastante fortes para resistir à tentação. Mas como poderão estar certos disso? Como nós podemos ter certeza de que os nossos filhos são fortes o bastante para resistir à tentação e colocar eles expostos às tecnologias, às influências midiáticas, sociais, sem que eles possam se perder, queridos? Olha que o servo de Deus nos chama atenção. É muito mais fácil ceder às más influências do que resistir a elas, pois nossas tendências são pecaminosas. O pecado jaz à porta, cumpre nos dominar. Mas nós precisamos colocar nossos filhos onde seja favorável para que eles possam resistir ao mal. Nós não sabemos com certeza o que eles vão resistir.
E olha só, antes que se apercebam disso, ou seja, de que eles estão sendo influenciados por mal, podem os seus filhos tornar-se imbuídos do espírito de seus companheiros e degradar-se ou arruinar-se. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, com as influências de amizades. Desde a infância, os jovens necessitam que se levante uma firme barreira entre eles e o mundo. E vou falar uma coisa para vocês. Talvez você possa estar pensando, se você tem filho adolescente como eu, ah, quando é criança é até fácil, Cris, mas na adolescência e na juventude é difícil. Eles já não querem mais te ouvir. Vocês lembram que ali o locus de autoridade na fase da adolescência muda um pouco, já divide? Os pais têm que ter uma influência, porque Deus deu para nós essa tarefa. Mas agora outras vozes também começam a ter influência sobre os nossos jovens e adolescentes. Então, nós precisamos, desde a infância, ensinar para que eles possam, então, receber a influência devida e ficar firmes no momento em que essas vozes começam a se levantar. É necessário que a gente levante barreiras para que o mundo não entre nos nossos lares. É preciso que você retire dentro da sua casa tudo aquilo que é chamado da Babilônia. Egito tem que ficar para fora, porque nossa caminhada é para Canaã, a Canaã celestial. A influência corruptora que o mundo traz, ela precisa ser impedida para não afetar os nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens. Pais, olha só, devem os pais exercer incessante vigia. O que é incessante, queridos? Nós, como pais e professores, precisamos conhecer a raiz das palavras, a origem, para que ela possa ter um peso ainda maior, para que nossa consciência possa compreender exatamente o que Deus quer falar para nós, qual é o nosso chamado. Incessante é sem parar, vigiando, queridos, não é como alguém que sufoca, mas é vigia que está atento ao que os filhos estão fazendo, ao que os filhos estão consumindo, ao que os filhos estão ouvindo, a quem os seus filhos estão recorrendo, ouvindo, com quem eles estão se associando, para que os seus filhos não se percam de Deus. Amém? É isso que nós queremos, não é? Queridos, estou chegando aqui já mais para um contexto final, para que nós possamos ter um momento em que possamos refletir e, se vocês quiserem comentar, perguntar, nós possamos juntos, né? Porque eu não tenho todas as respostas, mas que junto a gente possa refletir e encontrar as respostas para aquelas perguntas que foi colocada ali no mural. Como preparar essa geração? Nós somos a geração final, a geração que Deus chamou como peculiar, escolhida, sacerdócio real, nação santa de Deus. Há dois modelos de educação que eu quero trazer aqui. Há outros modelos educacionais na Bíblia, mas estes dois modelos são usados antagonicamente para que a gente possa observar. Vejam, Abraão. Então a serva do Senhor diz: Foi-me apresentado Abraão. Ele foi fiel em sua casa, ordenou a sua casa depois dele, e isto foi lembrado por Deus. Então Deus se lembrou de Abraão devido a estas características. Olha só, Abraão, o que que marca a educação de Abraão, a sua prole, né, sua descendência? Ele dava instrução devida, ele mantinha a autoridade de leis justas e retas, ele era o sacerdote em seu lar, né? Eu já vi ali dizendo também que missionário no seu lar. Bondade e firmeza estavam juntas. Ele levava a sério a questão da educação, do preparo. A influência da própria vida de Abraão, ou seja, o testemunho, dava poder ao seu ensino. Olha só, queridos, muitas vezes nós queremos exigir dos filhos aquilo que nós não estamos fazendo. E aqui eu estou falando do contexto da tecnologia, da influência da tecnologia nas nossas vidas, do quanto o excesso de tecnologia tem prejudicado essas gerações, e nós estamos incluídos também, né? Muitos pais estão ali na geração Y, né? E nós vemos que é o contexto onde começa ali a transição para essa tecnologia que nós estamos vendo hoje. Nossos filhos vêm aí na geração alfa, na geração Z, na geração alfa, e alguns até estão nascendo aí a partir de 2025 na geração beta. O que vai ser, o que está reservado para essas crianças, para esses jovens, queridos? E nós estamos passando tanto tempo nas telas, porque muita coisa
tida importante, mas que não é prioridade, nós estamos fazendo. E quando eu falo nós, eu estou me incluindo nisso, não estou aqui para dizer que um ou outro faz e eu não. É porque essa realidade é a minha também, queridos. E é este questionamento que me fez buscar ao Senhor e entender como preparar os meus filhos, ordenando a minha casa, eu e meu esposo, eu e minha família, para que eu e minha casa servimos ao Senhor. Para isso, nós precisamos dar o testemunho. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que este evangelho eterno seria apresentado a todas as nações, um testemunho a todas as nações. E Deus chama as famílias para ser um testemunho vivo, que seria o maior dos evangelhos que foi pregado. Olha que Deus maravilhoso, queridos, nós precisamos compreender. As famílias são um testemunho vivo do poder de Deus. E só assim as pessoas vão ver. Só assim vai fazer sentido o evangelho prático. Mas nós precisamos de esforço perseverante, de oração. Nossos joelhos podem estar calejados, mas eles não podem estar, não podemos desistir, queridos. As batalhas espirituais só se vence com joelhos no chão. Deus está nos chamando para batalhar com ele, assim como Jacó. Nós passaremos por uma angústia qual nunca houve antes. Nós temos apenas uma pálida ideia do que vai acontecer. Nós precisamos preparar os nossos filhos, ou podemos perdê-los, queridos. Não só para esta terra, mas para a eternidade. Sabe por quê? Porque em contrapartida, o contrário de Abraão foi Eli. Eli tem muita, se vocês nunca leram, mas puderem ler ali no capítulo dos Patriarcas e Profetas, que vai dizer Eli e seus filhos. E ali é triste. É triste porque Eli era um homem considerado bom, honrado, que amava Deus, as coisas de Deus. Mas a serva do Senhor diz, olha, assim como foi apresentado Abraão a ela, foi apresentado, mostrado o caso de Eli. Ele não restringiu os seus filhos e eles se tornaram ímpios e vis. A maldade dos filhos de Eli era tamanha que por sua impiedade desviaram a Israel. Desviou o povo todo. E nós conhecemos a história. A arca é levada, sitiada a Jerusalém. E ele depois, por causa daquele choque de informação, especialmente porque a arca foi levada, ele entendeu qual era a gravidade da coisa, que Deus tinha então saído de cena por conta da impiedade, da incredulidade, da forma como que os filhos dele agiu, conhecendo e testemunhando todo o processo ali no santuário, com Samuel vivendo ali, mas eles escolheram viver nos caminhos do assim eu acho. Essa geração é uma geração do assim eu acho, assim eu penso. Vocês percebem? Vocês lembram que há uma profecia em que Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo que seria uma geração, a geração final, que seria mais amante dos prazeres, amigos dos prazeres do mundo do que amigo de Deus, irreverente e desobediente aos pais? Queridos, essa geração já chegou, ó. Cumpre-nos, cumpre-nos realizar o chamado, nos colocarmos à disposição de fazer aquilo que Deus pediu para Abraão e para essa geração de pais, essa que está aqui agora, vivendo nos nossos dias. E olha só, vi que se Deus foi tão exigente em observar essas coisas antigamente, não o será menos nesses últimos dias. Não se engane, pais. Não se enganem, porque nós vivemos na tecnologia hoje, no mundo da IA, e está muito, muito fácil, está muito próximo. Hoje é exigido de nós o mesmo em que foi exigido de Abraão, de Eli e de todos os pais desde a criação. Que governe a sua casa, que seja a força e a autoridade, que o amor, a bondade e a firmeza andem juntos. Porque ele não governou a sua própria casa. Aqui é a descrição que está ali no capítulo de Patriarcas e Profetas. Foi um pai transigente. Ele amava a paz e a comodidade. É muito mais fácil ter o celular na mão do filho e ignorar o que eles estão fazendo, porque não quer brigar. Na verdade, a gente não tem que brigar porque nós não somos amigos dos filhos, né? Embora nós temos que ter uma amizade, mas não estamos no pé de igualdade, nós somos os pais, nós somos a autoridade. Nós representamos a Deus para os nossos filhos. E a comodidade tem que ser perdida
Precisamos ser perseverantes e esforçados na obra de educar. Ele não exerceu autoridade para corrigir os maus hábitos e as paixões de seus filhos. E nós vimos que o modelo de Daniel, como algo que nós temos que seguir, ele então, ele se comprometeu a não pecar contra o Senhor e não se corromper, nem com a comida, nem com a bebida e nem com nenhum hábito pecaminoso da Babilônia. Assim nós temos que fazer também. Ele se submetia à vontade dos filhos, deixava ele seguir os próprios caminhos, queridos. Uma geração que hoje pergunta para o filho de 5 anos o que ele quer comer, ele não sabe nem amarrar os sapatos. E Eli tratou a educação dos filhos com pouca relevância. Ele achava que não era de tanta importância. E hoje, muitos pais, nós temos visto uma geração totalmente desrespeitosa com a em relação à autoridade, porque os pais não são presentes no lar. Porque os pais não têm contato com os filhos, afeto, participação, preocupação. E o conselho de Deus é: se vocês quiserem a bênção de Deus, se nós quisermos a bênção de Deus, pais, façamos como fez Abraão. Reprimam o mal e incentivem o bem. Não tenham medo de dizer não para os filhos. Não tenham medo de levantar muros, de tirar aquilo que não faz bem, de arrancar as raízes, queridos, que está dentro do lar. Não tenha medo, pois você vai colher os frutos de uma educação de preparo. Quero finalizar com este texto que muitos de vocês conhecem. É o caráter da última geração, é os 144 mil. É o que eu quero buscar para minha família, para os meus filhos. Eu tenho certeza que você também deseja. Porque a maior necessidade do mundo, queridos, não é de grandes pensadores, de influenciadores digitais, de motoristas, de bancários, de médicos ou advogados, não. A maior necessidade do mundo é de homens, homens e mulheres, que não se comprem nem se vendam. Homens e mulheres que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, contrário ao mundo de hoje, que é corrupto. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, começando pelo seu. Porque primeiro, nós temos que olhar para nós, não é verdade? A lei de Deus é um espelho que nos faz enxergar onde está o erro. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, que primeiro vai verificar a sua própria vida. Por isso que nós temos que ensinar nossos filhos a examinar-se a si mesmo, a confessar os seus pecados, como fez Jó, que para ter certeza, porque muitas vezes seus filhos são imaturos, ele ia lá oferecer um sacrifício, uma oferta para cada filho, confessando os pecados, para que tivesse certeza que eles fossem cobertos pelo perdão divino. São homens e mulheres, jovens e crianças, que sejam tão fiéis à consciência, ao dever, como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam fiéis pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Vocês têm noção do que é isso? Isso é o chamado de Deus para nós. Nós não devemos temer quanto ao futuro, nada. A menos que nós esqueçamos o nosso Deus, o que ele fez no passado. Lembra-se que a mesma obra que Deus chamou Abraão a fazer, ele nos chama hoje também, queridos. Eu quero refletir em uma coisa que me deixa. Aqui eu termino os slides, mas eu quero refletir em algo. E eu estou aqui abrindo diretamente para poder enxergar vocês. Na minha primeira reunião de pais, me traz lembranças assim muito especiais. Na minha primeira, não, na nossa primeira, é meu e do meu esposo que está aqui do lado. Eu tenho anotado aqui, vou mostrar para vocês um caderninho, talvez vocês não vão ver direito, mas é só para, olha, primeira reunião de pais foi em 2021. Nós estamos em 2026, queridos. E depois que eu havia feito esse estudo, né, refletido e bem conversado com a Karina para que fosse proposto um tema que Deus dirigisse ali, eu fui buscar o meu livro, minha agenda, de que eu anoto todas as reuniões que nós participamos, né? Eu e meu esposo, a gente gosta de anotar. E sabe qual era o tema dessa primeira reunião que nós participamos? Eu não lembro se foi a primeira do Pedro Rular, mas creio que foi a primeira que nós participamos ao vivo. Era o currículo de Daniel, como preparar nossos filhos para o céu.
E quem compartilhou conosco foi nosso querido Davidson, com quem eu aprendi e aprendo ainda muito. Queridos, o que eu estou trazendo para vocês agora é justamente o que ele falou ali, mas trazendo um conhecimento profundo no qual ele tinha da Bíblia, do Espírito de profecia, das profecias, do preparo. Deus nos convida para ter esse currículo, queridos. É um currículo que prepara os filhos para ser selados, filhos não famílias. É um povo que anda com o cordeiro aonde quer que ele vá, que foi branqueado no sangue do cordeiro. Um povo santo, separado. Satanás quer os nossos filhos, queridos, ele quer os melhores. Ele vai vir atrás dos nossos filhos, mas nós não podemos permitir que isso aconteça. Sabe por quê? Porque Deus tem um chamado maior. Jesus diz para que nós continuássemos firmes, porque ele, ao vencedor, ao que vencer, darei o direito de sentar ao meu lado no trono, assim como ele se assentou ao lado do Pai. Ele nos confiou, ele nos motivou a ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e como ele venceu, nós também vamos vencer, queridos. Mas cabe a nós dedicarmos mais tempo, dedicarmos tempo de jejum, oração e estudo da palavra para preparar os nossos filhos. Eu também passo dificuldades e eu nem sei, nem imagino qual dificuldade cada um está vivendo, cada família está vivenciando. Algumas eu sei por conhecer. Tem de bom ânimo. O nosso Senhor aqui diz para você: não sou eu. Nós vamos vencer com Cristo Jesus. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Mas nós precisamos nos achegar a Ele. Porque eu entendi, queridos. Fui estudar essa nova geração porque minha filha é uma adolescente e muitas coisas mudaram e eu precisei rever a minha forma de tratá-la, a minha forma de educá-la. E Deus me mostrou que se nós não ligarmos o coração, nossos corações ao coração dos nossos filhos, Satanás vai ocupar esse terreno, porque ele quer os melhores. Assim como foi levado Daniel e seus amigos melhores, ele também quer levar os nossos. Mas, pelo poder de Deus, eles vão ficar de pé, mesmo diante da estátua, mesmo diante da Babilônia, do Egito, qual seja a situação em que eles estiverem. Mas para isso precisa de um preparo. E eu e você precisamos estar dispostos a dar esse preparo e nos prepararmos como famílias do tempo do fim. Aqui eu encerro agradecendo por essa participação, deixando à disposição se alguém quiser fazer algum comentário, Karina, para que a gente possa refletir mais, ou se vocês acham melhor a gente encerrar por aqui. Cris, muito obrigada. Muito obrigada por trazer esse tema tão importante, tão relevante para os nossos dias, tão essencial para nós pais. E eu queria comentar assim algumas coisas. Esse assunto é realmente um assunto que a gente deveria falar sempre. E eu também fiquei emocionada aqui, né, de você falar da reunião. É, é um assunto que a gente não tem como não lembrar, né? Mas eu queria dizer para você que se a gente fosse trazer Abraão e Eli para os nossos dias, a gente podia dizer que o Eli era um millennial, né? Perfeito. Porque, infelizmente, acho que todo mundo está nessa reunião aqui, tô vendo aqui os nomes, eu conheço a maioria, eu acredito que todo mundo é millennial aqui, né? Uhum. E os pais millennials, olha, Satanás é tão terrível e tão astuto que ele fez justamente isso, né? É uma geração de pais que tem como foco uma educação igualitária, ser amigão do filho, não entrar em conflito. Claro que dependendo da personalidade, isso se evidencia mais ou não. Mas seja você colérico, sanguíneo, é todo mundo igual, só vai demonstrar menos ou mais. Mas millennium é um caso sério. Nós somos um problema. Se os nossos filhos estão sendo um problema, é porque a gente é um problema. Porque os millennials, eles são assim, a gente cresceu nessa geração assim, que não, que evita conflitos, que quer agradar acima do educar.
que quer tratar os filhos de igual para igual, entende muito, conversa muito. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve conversar com os nossos filhos. Mas imagina Abraão. Abraão, a gente podia dizer que era geração X, né? Esse era da geração. Imagina Abraão, ah, meu filho, não vá lá não. Veja como eles se vestem, veja aquelas moças. Não é assim, meu filho. Não. A descrição de Abraão diz que ele erigiu um muro. Exatamente. Um muro. Ou seja, é aqui. Até aqui vocês vão. Dali para lá, Uhum. não. Não tinha esse negócio de, ah, deixa eu experimentar, coitado, tá todo mundo fazendo, a gente vai ficar muito chato, a gente tá sempre muito exigente, vai ficar traumatizado. A palavra que os pais milênios mais usam é medo de traumatizar. Então, Exatamente. então é muito necessária essa reflexão, Cris, porque é um problema geracional, tanto nosso como pais, que agora se reflete com mais força nos filhos. Então, a gente precisa realmente buscar em Deus corrigir os nossos problemas geracionais, né? Deixarmos de ser millennials, millennials, né? Entender a nossa posição como pais. Não somos pais autoritários, mas devemos ter muita autoridade, né? Entender nosso posicionamento, que nós não somos, apesar de ter amizade com os filhos, nós não somos amiguinhos dos nossos filhos, nós somos pais, né? E que você usou uma palavra falando que a importância de sermos incessantes no nosso trabalho é outro defeito do millennium. Millennium não é incessante, ele desiste fácil. Começou a dar trabalho, começou a ficar chato, o millennium escapa. E isso é um problema geracional. Então, que Deus nos ajude a identificar esses problemas geracionais que nós temos. Todo mundo tem. Todo mundo que nasceu nessa geração tem esses problemas. Que Jesus nos ajude. Nós devemos buscar mesmo essa ajuda divina para que a gente possa refletir isso para os nossos filhos, né? Poder prepará-los para isso. E eu sei que já esgotou nosso tempo, mas hoje, Cris, você não vai acreditar. Hoje Hum, aconteceu algo comigo que assim ilustra muito bem tudo que você falou. A gente foi a Grazi a gente foi num local que tem cavalos, a Grazi faz algumas aulas é, de equitação. É bem simples, tá? Bem simples, é num sítio simples, com um senhorzinho. Nada a ver com esse pessoal que faz isso por esporte. E ela foi lá e eu cheguei. E normalmente é só a gente que a gente chega e só temos nós. Nós e o senhorzinho que ensina ela a montar. E hoje chegou, tinha um grupo enorme de gente e mais uma menina. E ele chegou pra mim bem discretamente e falou assim: ai, desculpa, não era pra estar aqui, deu confusão, depois eu te explico. Eu, tudo bem. Aí vi que chegou uma menininha de 12 anos, toda assim, é, falante, né? E vi umas 8 pessoas junto com ela. Aí pensei, nossa, que família, né? Que família unida. Veio todo mundo ver a menina fazer aula. Pensando, deve ser vó, tio, primo, tá todo mundo aqui. Aí as meninas foram fazer aula e eu comecei a conversar com uma senhora e eu fiquei impressionada. Aquela menina é uma menina de uma família riquíssima. Ela é filha de um jogador de futebol. Eu não sei o nome do pai que ela falou e eu não lembro. Mas é um jogador de futebol da atualidade que faz sucesso. Enfim, uau. tá aí, né, no auge. E aquele grupo de pessoas que estavam ali, nenhum não tem pai, nem mãe, nem tia, nem avó. Era a equipe que cuida dela. Então tinha a babá, a psicóloga, a terapeuta, o, o motorista e Hum. a assessora pedagógica. Eu estava conversando com a assessora pedagógica. Ela falou assim: eu sou assessora pedagógica. Eu falei, assim, eu também. E a gente começou a conversar. E essa menina estuda numa escola de uma mensalidade de R$ 14.000. Uau. E essa assessora pedagógica falou assim: você sabe que é, por que que eu tô aqui? Se não faço ideia o que você veio fazer aqui, né? De São Paulo, vir para cá para ter essa aula nesse lugar simples, com esse senhor simples, sendo que é uma menina que custa milhões, né?
Ela falou assim: essa menina tá completamente doente, porque Uau. não tem contato com a natureza, não tem Uau. contato com o simples, não tem contato com aquilo que traz um saúde, né? Exercício, luz solar, completamente artificial. E sérios problemas, a parte cognitiva dela não se desenvolveu. Ela tem 12 anos, mas ainda não conseguiu se desenvolver na leitura, na escrita, tem problemas de ordem não intelectual, tá? Não muito inteligente, mas tem problemas para se Cognitiva? desenvolver na parte cognitiva. Justamente aí Ah, exemplificando o que você falou. Então, meu estudando numa Deus. escola altamente elitizada, você imagina Uhum. como que deve ser, né? Não usa nem caderno mais, né? Aí todo mundo com seu Tudo é tablet, tecnológico, né, agora. tecnológica, acesso a tudo do bom e do melhor dentro da tecnologia, mas completamente carente, né? De um desenvolvimento equilibrado, né? Que é o que Deus fala tanto na verdadeira educação, né? O Sim. desenvolvimento equilibrado, Harmônico. harmônico, né? Da parte intelectual, moral, física, social. Então, um exemplo, né? E aí eu falei com ela, olha, eu tô muito, muito impressionada que a senhora teve essa, essa iniciativa, né? De trazer ela para cá, para ela ter esse contato com o animal, para viver, né? Esse momento na natureza. Ela falou assim, eu sou das antigas, ela falou para mim. É uma senhora já mais velha, né? Eu sou das antigas, daquela época que criança brinca, que criança faz exercício, que criança toma sol, que criança é criança e que a gente só começa mesmo a incentivar o exercício mais intelectual a partir de uma idade mais velha, sabe? Então foi um trabalho muito grande trazê-la aqui e também reduzir o tempo de escola dela. E eu fiquei impressionada, né? Uma pessoa que não conhece o que a gente conhece, mas tendo esse despertar. E aí fica essa reflexão para nós que temos todo esse conhecimento, né, que você trouxe, todos esses exemplos bíblicos, que Deus nos deixou, para que a gente possa pensar, as pessoas do mundo que não têm esse conhecimento e que têm uma visão um pouco mais avançada, mais aberta, estão enxergando que esse caminho que não vai levar a nada. E nós que temos todo esse conhecimento, temos a obrigação de praticar em casa, né? A começar por nós, que foi uma das primeiras coisas que você falou, né? Que as babás dos gurus não podem ter celular. Então, nós que somos os professores, os educadores, os nossos filhos, nossa casa, somos os primeiros a ter que nos educar também, a retornar ao simples, a retornar às raízes, a retornar aos, a- aos remédios naturais que Deus deixou, que é isso que vai trazer um desenvolvimento correto para os nossos filhos, né? Isso que vai abrir a mente no caminho que vai desenvolver para o que Deus precisa desenvolver, não para o que o mundo quer que desenvolva. Então, que o Senhor nos ajude, porque é uma luta, é nadar contra a maré, literalmente. Uhum. Mas Jesus nos Controlando. impulsiona, né, Cris? Jesus, Sim. ele nos impulsiona contra a maré e a gente consegue furar toda aquela correnteza que vem contra nós, né? Amém. Mas não sem incessante esforço, né? Não sem incessante Temos a esforço. nossa parte. E Jesus está conosco, ele nos dá forças, ele nos dá poder para isso. Eu sou prova disso, Amém. tá bom? Amém. Então, que Jesus nos ajude, que a gente não desista, não desista de cercar nossos filhos como Abraão cercou, de construir esse muro. É uma verdade. Eu sempre uso essa história para dizer assim, né? Tem algumas pessoas que falam assim: ah, vocês não podem criar seu filho numa bolha, Sim. não é Uhum. mesmo? Mas a Exatamente. história de Abraão prova para nós que a gente tem que criar numa bolha. Assim disse o Senhor, né? Assim Então, disse o Senhor. Claro que eles precisam ser preparados, mas no momento certo. Nesse momento de desenvolvimento, eles precisam de uma bolha sim. E nós temos que criar essa bolha com o Senhor, né? Então, que o Senhor nos ajude. A amém. tecnologia, ela veio para estragar nossos filhos. Então, que a gente possa usá-la com sabedoria, nós adultos usar com sabedoria e os nossos filhos possam usar a grande tela que Deus nos deu.
que é a A natureza, natureza. a Bíblia, né, as experiências da vida, e que essa seja a única tela dos nossos filhos por enquanto, até que eles tenham o chamado de Deus e saibam como usar, se necessário, as outras. Então, Cris, muito obrigada, viu, por todo Agradeço. esse tema, pelo apelo, pela reflexão. Que Jesus nos dê poder aí para poder seguir no nosso chamado e poder entregar nossos filhos para Ele muito em breve. Amém. Agradeço mais uma vez, viu? Obrigada pelo convite. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? O meu foi quase uma palestra, né, meu comentário? É Alguém importante gostaria de fazer mais testemunho. algum comentário, alguma pergunta? Vamos aproveitar esse momentinho. Senão, nós vamos encerrar pedindo a Deus que nos ajude, né? A continuarmos fiéis. Como a mãe de Daniel. A gente fala muito de Daniel, né? Fala muito de Daniel, mas como foram esses pais, não é mesmo? Com Daniel tinha certeza. ali. Daniel era um adolescente, né? E já estava preparado. Então, se a mãe de Daniel conseguiu, Cris, nós vamos conseguir também Também. com a ajuda de Deus. Amém. Então, vamos orar. Nosso querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu exemplos, Pai, de famílias que atenderam ao chamado de proteger a sua família e de guiar a sua família no temor e no respeito e nas tuas orientações. Querido Deus, por favor, que possamos seguir esse exemplo. Possamos seguir o exemplo de Abraão, teu servo, que guiou sua família de 1.000 membros aproximadamente, protegeu-os, uma geração corrupta também. E por sua fidelidade, Pai, pôde proteger os da sua casa contra as influências da sua época. Que possamos, Pai, fazer o mesmo. E não ceder, Pai, não ceder ao comodismo, não ceder às pressões, não ceder ao senso comum, mas que possamos nos firmar, Senhor, a cada dia, cada vez mais, a guiar os nossos filhos insistentemente nas tuas orientações, sem desfalecer, sem desanimar. Por favor, nos dá forças, nos dá sabedoria, nos dá discernimento para que possamos entregar nossos filhos ao Senhor por ocasião da tua volta. Que possamos ser honrados por ocasião da tua volta, com a alegria de ver os nossos filhos entrando na Nova Jerusalém. Por favor, Pai, se conosco, se também com as outras famílias que vão assistir essa reunião em outro momento, que o Senhor também possa abençoá-los, abençoar os seus filhos, abençoar as nossas escolhas e que o Senhor esteja conosco, Pai, por favor, porque sem o Senhor nós não conseguiremos. Ajuda-nos, Pai, a sairmos dessa condição de millennials e nos tornarmos, Pai, uma geração eleita, uma geração remanescente, de acordo com a descrição que o Senhor deixou para nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Uma boa Boa noite. noite, pessoal. Nos Boa vemos no noite. encontrinho logo mais. E muito obrigada mais uma vez, Cris. Fiquem com Deus. Amém. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Boa noite, noite. fiquem na paz.